Olá, gente! Sejam bem-vindos para a análise de personagem. E aqui eu vou analisar dois personagens, dois em um aí. Vou falar sobre o filme Clube da Luta, ele tá disponível na Netflix. Para você acompanhar essa análise aqui e entender alguns dos detalhes que eu vou trazer, é bom que você tenha visto o filme. Mas como é um clássico aí, né, lançado já há mais de 20 anos atrás, eu acredito que você já tenha visto. Mas vou dar um breve resumo aqui, dar uma recapitulada nos componentes desse filme para que a gente consiga fazer essa análise de uma forma mais aprofundada. O filme conta a história de um cara comum, um cara tão comum que a gente nem sabe o nome dele do começo ao final do filme. Só que ele é um cara que tá completamente desmotivado com o trabalho, com o propósito da vida dele. Ele não vê sentido ali na própria existência e ele tenta preencher esse vazio fazendo compras de móveis que também são meio sem sal, meio sem graça pela internet. E ele até se questiona no começo do filme, ele fala, poxa, hoje eu fico vendo essas revistas aqui da IKEA, né, que é uma loja de móveis, mas antes eu olhava as revistas pornográficas. E aí eu me pergunto, ele faz essas compras de forma compulsiva, será que ele tinha um movimento compulsivo também com essas revistas pornográficas? O grande sintoma com o qual ele sofre é uma insônia, que vem já se arrastando por 6 meses. Mas a dor dele é invalidada quando ele procura um médico. Porque o médico diz que, enfim, que não tem nada que possa fazer. Ele fala, por favor, eu tô sofrendo muito com isso. E ele fala, você quer ver dor mesmo? Você quer ver sofrimento mesmo? Tá naquele grupo ali de homens que sofrem com câncer de próstata. Ele escuta isso, acredito que de uma maneira já muito adoecida, muito deturpada, e vai até o grupo de apoio aí a homens com câncer de próstata. E a partir dali, ele se sente meio que pertencente ao grupo, né? Ninguém sabe que ele não tem câncer ali. E ele consegue chorar, ele consegue acessar essas emoções aí que estavam reprimidas de alguma forma, né? Esse sentimento de vazio, de não ter propósito existencial no mundo. E conseguindo acessar essas emoções, ele consegue dormir. Mas isso cai por terra quando ele se depara com a realidade na frente dele. Tem uma mulher, a Marla, que faz exatamente o que ele faz. Frequenta esses grupos aí sem ter nenhum adoecimento. E quando ele se depara com a Marla, ele para de conseguir dormir. E mais uma vez, sofrendo com a insônia, ele cria uma outra personalidade, uma outra pessoa na cabeça dele, que é o Tyler Dunter, ou Durden. Agora eu me esqueci o sobrenome do Tyler. E aí, a partir da criação aí do Tyler, ele tem essa dissociação de personalidade, né? O que acontece é que a casa dele é incendiada pelo Tyler, na verdade ele mesmo colocou fogo, nesse momento em que ele não consegue mais dormir e ele não consegue mais acessar essas emoções que ele acessava no grupo de apoio. E acho muito simbólico ele queimar justamente esses móveis que estavam preenchendo de alguma forma esse vazio existencial dele, né? Ele toca fogo, explode uma bomba lá no próprio apartamento. Na verdade, o que acontece é que ele não precisa mais desses móveis no nível de sofrimento e dissociação existencial que ele tá, porque agora ele tem o Tyler para suprir de alguma maneira isso que ele tá tentando preencher esse vazio de uma forma completamente deturpada, né, gente? Assim, demorou 6 meses sem dormir para procurar uma ajuda, começou a frequentar uns grupos de apoio de adoecimento que ele nem tava sofrendo. Ele vai numa emergência também, né, procurar por ajuda, ele não pede um encaminhamento para um psiquiatra, por exemplo, ou para um psicólogo, então tá tapando o sol com a peneira aí de várias formas diferentes. E a gente já vai falar sobre isso também já já. Quando a casa dele é incendiada, o apartamento, ele vai morar com o Tyler numa casa completamente abandonada, né, onde nada funciona. Juntos eles criam o Clube da Luta, que é um clube ali com vários homens, que posteriormente vai se tornar o Projeto Demolição. Acho que é Projeto Demolição, tô esquecida agora do nome do projeto. Que são grupos anarquistas ali, o Clube da Luta é um momento em que os homens se reúnem para lutar um contra o outro e expressar aí sua raiva, sua angústia, sua agressividade de alguma forma. Tem determinadas regras ali que são bem frouxinhas. Agora, em relação a diagnósticos, né? Eu não consigo levantar, gente, uma ou duas possibilidades de diagnóstico aqui pro narrador, né? Que é esse homem que a gente não sabe o nome, ou pro Tyler. Por que eu não consigo atribuir um ou dois diagnósticos diferentes? Porque a gente pode pensar que a insônia, o ego inflado de ser o Tyler, né? Porque o Tyler é todo gostosão lá. Esse movimento compulsivo dele por compras e talvez por masturbação também, que é uma hipótese que eu levanto, pode indicar episódios que a gente chama de mania. Mas a criação do Tyler também pode apontar para uma dissociação da personalidade ali.
E às vezes eu me pergunto se não tem alguns episódios de alucinação, simplesmente. Não sei, assim, eu acho que essa não é a intenção do filme, ou melhor, eu acho que essa é exatamente a intenção do filme, não colocar essas caixinhas, então vamos excluí-las daqui. O próprio Tyler, ele fala num determinado momento do filme que eles são uma geração que não passaram por uma grande guerra, por uma grande recessão econômica, e que a Grande Depressão é a própria existência deles. Ele invalida isso como uma possibilidade de ser um grande sofrimento. E me parece, com essa fala do Tyler, que esse sofrimento puramente existencial é algo que não tem vez para esses homens, não tem cabimento, né? O narrador, ele não procura um psiquiatra que cuida da mente, ele não procura um psicólogo, né, também, que cuida da mente ali. Não, ele procura uma emergência, né, num hospital. Então, poxa, é uma dor física, é um problema crônico ali. E só isso pode ser validado, né? Ele só consegue chorar quando ele pensa que as pessoas estão achando que ele tá com câncer. E por isso ele pode chorar, né? Porque um câncer, sim, é digno de um sofrimento. Agora, uma insônia, não. Agora, uma coisa muito interessante também. O narrador, que é esse homem comum aí, né? Que a gente não sabe o nome. Ele não sabe onde dói nele. Ele sabe que tem uma ferida existencial. Ele sabe que ele não tá satisfeito com o emprego, ele não tá satisfeito com a vida dele, ele não tá satisfeito com nada. Mas ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele não quer. E o Tyler é justamente essa personalidade desassociada dele, é justamente o cara que futuca, que procura, que instiga, que incentiva os homens a fazerem exatamente aquilo que eles querem, a viver o propósito da vida deles. E quando o Tyler questiona isso pro narrador, ele não sabe o que dizer. E ele continua sem saber até o final do filme. O narrador me parece fazer alguns progressos interessantes no sentido de se questionar, né? Porque o Tyler é ele, então ele se questiona de alguma forma a respeito do que ele quer, qual é o propósito dele ali. E de conseguir colocar a raiva e a agressividade pra fora. De uma maneira, mais uma vez, gente, tampando só com a peneira. Que é batendo ali no clube da luta, né? Lutando contra outros homens. Mas é uma maneira ali dele estar conseguindo colocar a agressividade de alguma forma pra fora. E por que que tantos homens se juntam ao clube da luta? Porque essa é uma dor comum aos homens. Essa invalidação do sofrimento existencial, esse não poder falar sobre isso. Inclusive, ele consegue acessar, consegue manifestar essa agressividade, mas até a página 2. Porque a primeira regra do clube da luta é não falar sobre o clube da luta. Inclusive, essa é a segunda regra também, de tão importante que essa regra é. Então, assim, você pode colocar ali tua agressividade pra fora, nada mais do que isso. E você conseguir manifestar, você conseguir verbalizar, ou colocar, verbalizar no sentido corporal também, né, no caso da luta. Aquela raiva que você tá sentindo, gente, é a pontinha do iceberg, é o primeiro passo ali pra curar uma ferida existencial. E aí, mais uma vez, falando dessa ferida existencial do narrador, eu acho que uma figura importante da gente pensar aí é essa imagem do Tyler, né? Porque, gente, quem faz o Tyler é o Brad Pitt. É o padrãozão de homem que a gente pode pensar até nos dias atuais, né? E o Tyler, ele é aquilo que muitos homens desejam ser, desejam bancar. Ele é bonito, ele é seguro de si, ele começa um plano e ele vai até o fim, até o cabo desse plano. Ele não depende de ninguém, é livre e ainda por cima é bom de cama. E aí, o que é que eu imagino com essa figura do Tyler, né? Que pro narrador, que não sabe o caminho que quer, qualquer caminho serve. No sentido de, poxa, é um padrão ali, né? As pessoas estão dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Isso tá personificado na imagem do Brad Pitt, mas sem nenhum direcionamento, que é esse componente aí da anarquia. E para finalizar essa análise da masculinidade por trás do filme, tem uma frase que o Tyler fala ainda no início, que me chama muita atenção. Ele fala o seguinte: somos uma geração de homens criado por mulheres. Eu me pergunto se outra mulher é o que nós precisamos. Ele diz isso quando ele fala de um conselho que ele pediu pro pai e o pai disse que estava na hora dele se casar. Ele se questiona se o casamento é realmente um caminho que ele deve seguir. E eu concordo com o Tyler nessa frase. Não é de uma mulher que eles precisam, é de um homem. De uma figura de referência saudável de masculinidade. Porque o pai do narrador abandonou ele quando ele tinha 6 anos. O pai do Tyler, que ele conta também, e nada, é a mesma coisa, né? O chefe do narrador lá que aparece algumas vezes também, mais reprime o narrador do que qualquer outra coisa. Então a solução que o narrador encontrou foi criar esse Frankenstein aí de homem, de modelo de masculinidade, que é o Tyler,
para conseguir procurar uma solução para essa ferida existencial dele. Mas não adianta a gente querer entrar num quarto cavando com as próprias mãos a parede. A gente tem que abrir a porta. E é isso que o narrador não faz durante o filme. Ele não procura a ajuda que seria mais adequada para o momento que ele está passando. Mas é isso, eu quis trazer um pouco mais para esse contexto da vivência dos homens, das masculinidades aqui para vocês. Esse filme que é um clássico, que eu adoro, eu tenho até em DVD, de tanto que eu gosto desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado.